Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 14. E tem ela como por tema, a arca na casa de Obed-Edom. Eu creio que você já ouviu essa palavra. Estaremos fazendo a leitura agora, amém? Diz assim a partir do versículo 1. E Davi tomou conselho com os capitães dos militares, das centenas e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaudes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-Edom, o Gate. Versículo 14 e fim dela diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então tratar primeiramente do tema. O tema vai falar da arca. A arca era símbolo da presença de Deus e Davi queria trazer, para o templo. Ele queria devolver, para Deus o lugar de direito, E ele vai tomar conselho, Davi, com os capitães e com também os príncipes, para perguntar o que eles achavam sobre trazer a arca de volta. A arca estava na casa de Abinadab, e pelo que eu estudei, ela ficou ali por alguns anos, naquele lugar. E nesse percurso dele querer trazer, o povo concordou, se parecesse bem aos olhos de todo o povo, que eles dissessem, Aqui diz: E Davi tomou conselho com os capitães dos militares, das centenas e com todos os príncipes. Então aqui está dizendo que primeiramente ele não tomou conselho de Deus, se Deus estava nesse negócio de trazer a arca.
claro que eu creio que Davi ele tinha uma intenção boa, mas na verdade ele não pediu primeiramente conselho de Deus. E o que acontece? Quando ele toma conselho com os capitães dos militares e das centenas, né, e com todos os príncipes aqui, ele vai, né, vamos dizer essa palavra assim, se empolgou. Ele se empolgou, né, de trazer a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Então Davi queria a presença de Deus. Mas todo aquele conselho, toda aquela convocação, aqui está dizendo que até a congregação de Israel, ele falou, né? Se bem vos parece isso, no versículo 2, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, né? Ao redor, né? Ao redor de todo lugar, para que se reunissem com eles, porque eles estavam programando ali, né, de trazer a arca de Deus. A intenção de Davi era boa, mas eu creio que faltou um pouco de direcionamento para Davi, para que não desse aquele caso triste que deu, né, de por os bois estarem levando a arca de Deus, mesmo que fosse num carro novo. A arca de Deus não era para ser levada em bois. Então, ele se adiantou muito. Então, ele acabou fazendo algo que não era realmente assim, né? Na direção de Deus. Porque quando estava na direção. Não estou dizendo assim, sempre que tiver tudo certo, está na direção de Deus. É bem complexo dizer isso, porque muitas das vezes uma coisa parece estar dando tudo certo, a intenção é boa, mas às vezes não é o que Deus quer. Mas no fim das contas, lá na frente, ele vai trazer de volta a arca do verdadeiro Deus, né? Eu digo do verdadeiro Deus porque é assim que nós nos referimos algumas vezes, né? A respeito disso, diante de Deus. Mas o que acontece? Ele vai tomar conselho com os capitães, ele vai fazer tudo aquilo que ele acha que tem que fazer. E o que acontece? Ele fala: vamos enviar depressa mensageiros e vamos convocar todo o povo, porque era um motivo de muita alegria trazer a arca. E ali o que acontece? Ele fala no 3: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então, nos dias de Saul, não estou dizendo que Saul não fez questão, mas está dizendo aqui que, nesse contexto, eles não buscaram a arca de Deus. E antes de Davi trazer a arca, ela estava na casa de Abinadab. E eu fiz uma pesquisa aqui sobre Abinadab, e aqui diz que ficou durante cerca de 20 anos a arca de Deus na casa dele. Abinadab ele vivia nas montanhas de Kiriat Jearim, um lugar onde nós fizemos menção na palavra de Deus. Ele era pai de 3 filhos. Um deles era Eliazer, Aiô e Uzá. E Uzá é bem conhecido na Bíblia por ser aquele a qual estendeu a mão no momento em que os bois tropeçavam, porque os bois estavam levando a arca do verdadeiro Deus. E nesse momento, o filho de Abinadab, ele estende a mão para tocar na arca, para a arca não cair, e ele morre naquele momento. Davi se entristece e a gente vai ler um pouquinho de novo agora alguns versículos. Mas claro que eu já adiantei uma boa parte aqui da história para vocês, mas eu quero ler alguns versículos antes de Uzá morrer por estender a mão sobre a arca, amém? Acompanha comigo aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 4, amém? Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Versículo 5. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Nestes 2 versículos a qual eu fiz leitura, nós percebemos que ele e a congregação pareceu bom essa atitude, né, de Davi. Pareceu aos olhos dele reto, né? E o que acontece? Então eles, né, convocaram, né, todo Israel, né, para trazer a arca de Deus lá de onde ela estava para Jerusalém. E aqui no versículo 6 diz:
E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Então, no versículo 6 está explicando o seguinte, que Davi subiu, foi até um lugar, chama Baalá, que era naquele lugar de Kiriate Jearim, que ficava em Judá. Nós estamos falando que no começo da história, Davi tinha a intenção de trazer para Jerusalém a arca de Deus. E ali, ali está dizendo que estava em Judá. Só que chegando no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. Estudando um pouquinho sobre esse assunto, eu cheguei a uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. Quando Abinadab estava com a arca de Deus, foi levantado um levita. Eu creio que era um levita. E ele não era um desses que estava guiando o carro, e sim Uzá e Aió, que estavam guiando o carro. A arca do verdadeiro Deus não podia ser levada em cima de animais. Ela era para ser levada. Vocês vão mostrar aqui uma imagem para vocês. Tá vendo essas varas? Os levitas carregavam por seus ombros a arca do verdadeiro Deus, né? E ali era somente um levita que podia carregar a arca de Deus. Então, quando Davi tem a intenção de trazer a arca, ele não faz da maneira correta. Ele coloca sobre um carro novo e sobre bois, né? O boi que vai carregar, mas a arca de Deus não é para ser carregada pelo boi, e sim pelo levita, que tinha essa função. E eu fui estudar sobre os levitas que carregavam a arca de Deus, e é uma coisa muito, mas muito, 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 muito sério. Eu estou dizendo muitas vezes muito, 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 para vocês entenderem a gravidade que foi de colocar qualquer pessoa para levar a arca de Deus. E por isso que Uzá morreu, porque ele tentou segurar a arca de Deus. E por mais que a intenção de Uzá foi boa, ele não era escolhido para levar aquela arca. Então eu cheguei a alguns estudos e eu quero retratar com vocês. Vou tentar ser um pouco resumido assim o assunto, para vocês não ficar tão extensos no estudo. Deus ele havia escolhido os levitas para carregar a arca de Deus. Em muitas das menções bíblicas, referências bíblicas a qual eu estudei, o mais valioso de tudo isso aqui é que a arca de Deus era muito sagrada e que não era qualquer pessoa que podia tocar nela, e estando em pecado, morreria. A arca de Deus esteve durante um bom tempo dentro da tenda da reunião. É como um lugar onde era colocada a arca dentro de uma tenda, e tinha tudo especificações da parte de Deus de como ela seria guardada. Existia o Santo dos Santos e ela ficava ali sob o cuidado do sacerdote. E toda vez que aquela tenda da reunião, né, ela, como eles eram peregrinos, ela se movia junto com eles. Então não era qualquer um que podia pegar na arca e levar ela de um lugar para o outro. Então Deus falava por meio da arca também. Ali vocês veem a imagem de 2 pedaços de vara, se vocês conseguem ver. Os levitas seguravam por aí e não tiravam a tampa. Não podia retirar a tampa. Eles sabiam o que continham nela. E eu vou dizer para vocês o que continha nelas. Havia as tábuas da lei, a qual o Senhor deu para Moisés, a vara de Arão, que havia florescido, e também um jarro, vamos dizer assim, com um pouco do maná que o Senhor ordenou que guardasse lá dentro. Então, toda vez que Deus se comunicava com o sacerdote, né, ele falava por debaixo daquelas asas daqueles querubins ali, tá vendo? Os querubins que estão ali na foto. Tá vendo aquela luz ali? A glória de Deus se manifestava ali naquele lugar. O sacerdote era o único que podia estar ali. Os levitas levavam até aquele local, que é o Santo dos Santos, que era lugares, né, que eram
Sabe aquele costume que as pessoas falam assim? O véu foi rasgado? Então, antes do sacerdote entrar naquele lugar, havia um véu. Então, que era uma separação, né, de Deus com o homem. E através de Cristo, o véu foi rasgado e ali o Senhor se manifesta nas nossas vidas através de Jesus Cristo, né, por meio de Cristo. Então ali a arca naquele tempo ainda era muito sagrada, então não era qualquer pessoa. Então assim, eu creio que Deus ficou muito furioso quando Uzá ele tocou na arca, né? E vou dizer uma coisa, um dos filhos de Abinadab, ele tinha sido escolhido para cuidar da arca, né? Eu quero falar com vocês sobre esse versículo, essa menção aqui. E essa referência bíblica está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vai falar de como Eliázer foi escolhido para cuidar da arca no tempo que estava lá na casa do pai dele ainda. Lembra que eu falei? Abinadab tinha 3 filhos, Eliázer, Aió e Uzá. E aí vai falar aqui em 1 Samuel 7,1 que ele foi escolhido para tomar conta dela enquanto estava na casa do seu pai. E diz assim, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Só que eu estou retratando para vocês o tempo que ela estava antes de ir parar nas mãos de Davi. O interessante é que se eu contar o fim e não contar um pouquinho do começo da história, vocês podem ficar um pouco perdidos. Então o que aconteceu? Teve um tempo em que a arca de Deus ela foi parar na mão do território inimigo. E o povo que ficou em posse da arca de Deus, louvado seja o nome do Senhor, algumas pessoas, por curiosidade, quiseram descobrir o que tinha lá dentro. E eles foram feridos. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. No versículo 20 diz assim: Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E quem subirá de nós? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriate Jearim, dizendo: Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazer subir para vós. Ou seja, quando Deus feriu aquele povo, não só com morte, mas também com muitas coisas terríveis. Se você ler um pouquinho de 1 Samuel capítulo 6, você vai conhecer um pouco. Não dá para trazer tudo aqui, irmãos. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, o que acontece? O povo é ferido. Eles até são gravemente feridos por úlceras e hemorroidas. Sim, muito, muito claro isso. Você tem que estudar a Bíblia, irmãos. Fala até disso na Bíblia. E o que acontece? Eles vão tentar de todo jeito resolver o problema, né? Mas não vão conseguir. Então eles querem se livrar da arca. Então, o que acontece? Os homens de Kiriat Jearim levaram a arca do Senhor e trouxe até a casa desse homem, Abinadab, que tinha os 3 filhos, né? Então Eleazar, ele foi escolhido, ungido, né? Aqui está dizendo que ele foi consagrado, né? Para que guardasse a arca do Senhor. Então, quando sai da casa de Abinadab, em vez de ser Eliázer
que tinha sido consagrado a tomar conta da arca, né? Aqui não diz que ele foi consagrado levita, mas ele tinha a incumbência de guardar a arca, né? O que acontece? Aió e Uzá vai estar ali guiando, né? Voltando lá para 1 Crônicas, capítulo 13, né? Vai falar aqui o versículo 7. Elevaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aió guiavam o carro. Ou seja, cadê Eleazar? Por que não falaram Eleazar? Já que você está responsável pela arca, vem cá, né? Não, mas eles parece que meteram os pés pelas mãos. Eu vou dizer assim, né? Como a gente entende melhor. E o que acontece? Tá todo mundo lá carregando a arca, achando que tá tudo bem, fazendo do jeito deles. E eu fui procurar um pouquinho sobre uma direção de Deus, sabe? Muitas das vezes esquecemos de pedir conselho para Deus e direcionamento. E você vê aqui que Davi não pediu conselho para Deus. Davi pediu conselho para os seus conselheiros, né? Os príncipes, os capitães. Tava todo mundo fazendo ali, conforme o desejo do seu coração, porque a intenção era boa, mas a direção não era propícia, né, naquele momento. E eu fui chegar em um versículo lá em Salmos, e eu quero ler com vocês. E vamos comigo lá, ler Salmos 106, versículo 13. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Muitas das vezes fazemos coisas a qual o Senhor não está na direção e acaba dando tudo errado, né? Ali foi o caso que aconteceu, que uma pessoa morreu. Isso foi muito sério. Uma pessoa morreu porque tentou segurar a arca de Deus. Este versículo de Salmo 106, versículo 13, diz qual a importância de a gente esperar no Senhor o seu conselho. Muitas das vezes ficamos afobados, ansiosos, não sei qual é a palavra correta de usar aqui, eufóricos, para fazer algo que é uma intenção boa, mas acabamos metendo o pé pelas mãos e, como diz o velho ditado, colocando, né, a carroça na frente do boi. E na verdade aconteceu mais ou menos isso aqui na história de 1 Crônicas, capítulo 13, né, do versículo 1 ao versículo 14. Então a gente deve esperar de Deus o seu conselho. Esses dias nós falamos um pouquinho sobre isso. Eu não lembro onde que versículo está, mas que o Senhor nos instruiria, sabe? Então é tempo da gente esperar no Senhor. Eu sei que é difícil, a gente quer fazer, a gente quer fazer algo bom que glorifique o nome do Senhor, mas precisamos esperar o conselho de Deus, né? Davi não tomou o conselho de Deus, ele foi diante de capitães, diante de príncipes. Ele até era um homem segundo o coração de Deus, mas nessa ocasião ele não pediu direção para Deus. E o que aconteceu? Eu vou ler com vocês agora o que aconteceu. Vamos voltar para 1 Crônicas, capítulo 13, e agora vamos ler o versículo 7 e o 8 e o 9, amém? E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaudes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E ali o que acontece? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor feriu ele, porque ele estendeu a sua mão para tocar na arca, mesmo que foi uma boa intenção. E diz ali que ele morreu, ali perante Deus. Eu fico imaginando aqui, né, pela foto, existe duas hastes, né, a qual os levitas deveriam segurar, mas que, eu vou usar essa palavra, não sei se eu estou correta, que atrapalhada. E ali um homem morre. A Bíblia diz que aquele que se aproximasse de Deus
na arca, né, e estivesse em pecado, ele morria. Ou seja, as coisas de Deus são muito sérias, muito, muito sérias. A ira do Senhor se acende contra Uzá, o Senhor fere ele, porque ele estende a mão, ele morre ali. E o que acontece? Davi fica triste. Se ele tivesse buscado a direção de Deus, nada disso tinha acontecido, né? Mas o que acontece? Davi se enche de tristeza, no versículo 11 vai dizer isto. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E o que vai acontecer? A arca vai ficar ali porque um homem morreu ali? Não. A arca de Deus ela vai para uma casa. E é neste ponto ao qual eu quero chegar, mas não desconsiderando o começo de toda a história, porque, aleluia, louvado seja Deus, ela foi parar na casa de uma família, na casa de Obed-Edom. E eu quero ler com vocês. E diz assim, ó, vamos antes no versículo 12. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, que era Jerusalém, porém a fez levar à casa de Obed-Edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Davi se entristece, não leva para sua casa, né, para a casa, eu digo assim, a cidade de Davi, né, que era Jerusalém. Ele não pôde trazer para o lugar onde ele tinha o propósito, mas ela ficou na casa de uma família e essa família foi escolhida por Deus para que a presença de Deus habitasse ali. Ali diz que ficou a arca de Deus naquela casa 3 meses. E você lembra que na casa de Abinadab ficou 20 anos e nada aconteceu naquela casa. Mas na casa de Obed-Edom, 3 meses foram suficientes para mudar todas as coisas. Aqui diz que em 3 meses a casa dele, o Senhor abençoou a casa dele e tudo quanto ele tinha. Ou seja, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos ter a arca de Deus, eu vou dizer entre aspas a arca de Deus, que hoje simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa casa. E devemos, como eu posso dizer, reverenciar a presença de Deus. Não mais a arca, porque a Bíblia fala que nós não faremos mais menção, né, de falar sobre a arca, mas ela está em um lugar que só o Senhor Deus sabe. E ela vai vir sim, né, para Jerusalém no capítulo 15, nós estamos falando sobre o versículo 13, mas o que acontece? No 15 a arca de Deus vai ser trazida, mas depois de um tempo na história da Bíblia ela vai se perder no meio do contexto, ela vai sumir de um lugar. E ali o que acontece? A arca de Deus não foi mais vista, né? Muitos historiadores falam, achamos a arca de Deus, mas verdadeiramente, comprovadamente não. Eu estive lendo há muitos anos atrás sobre isso e eu li que estava lá em Apocalipse. Mas se você quiser dar uma pesquisadinha, amém, você pode complementar esse estudo, tá bom? E o que acontece? A ira do Senhor se acendeu, Uzá morreu, porque estendeu a mão, Davi fica triste, não traz para Jerusalém, e aí fica na casa de Obed-Edom, e simplesmente Deus abençoa a casa de Obed-Edom. Na casa de Abinadab ficou 20 anos e parece que não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-Edom aconteceu. Então eu creio que Obed-Edom e a sua família reverenciaram a presença de Deus naquele lugar e mantinham ela mais sob cuidados, né, do que a família de Abinadab. O motivo eu não sei, mas eu sei que a arca de Deus ficou lá na casa de Obed-Edom e Deus mudou, né, a situação naquele lugar. 3 meses, o Senhor abençoa e tudo quanto ele tinha. E o que acontece? Foi o que eu falei, a gente deve buscar a presença de Deus, mas não de qualquer maneira, não trazer a arca a si de qualquer maneira. Perguntar para Deus, pedir conselho e o Espírito Santo,
Ele não é só um arrepio, o Espírito Santo não é só hum, alguém que pode fazer uma grande obra. Não. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele deve ser reverenciado. Ele deve ser levado a sério, né? A presença de Deus. As pessoas que tocavam, olharam lá dentro, morreram, né? Se você chegar perto ali da Arca de Deus e vai com curiosidade lá para abrir. Hoje nós podemos abrir, né? O Google e ver o que tinha dentro, né? Ali é só uma simplificação, amém? Não são verdadeiramente as tábuas da lei daquele tempo, mas é só uma especificação naquela imagem que eu mandei para vocês aqui nas imagens. E talvez você esteja se perguntando, o que então Deus quer trazer com essa palavra? Primeiro de tudo, esperar o conselho de Deus para fazer qualquer coisa. Seja para trazer a arca, seja para fazer qualquer outra coisa. Eu sei que é difícil esperar o conselho de Deus, porque muitas das vezes nós temos muitas ideias. E qual era a ideia de Davi? Trazer a arca. Era boa intenção? Era. Mas estava no conselho de Deus? Estava no tempo de Deus de trazer aquela arca? Não. Então o que acontece? Depois que Uzá morre, fica na casa de Obed-edom 3 meses, Davi vai ficar sabendo que o Senhor estava abençoando a casa de Obed-edom. E aí então ele fala o quê? Eu não ia ler, mas eu vou ler para que vocês possam ver o que aconteceu. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1. O tema é a arca é levada para Jerusalém. Amém? Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Igual no Antigo Testamento, que nós estamos no Antigo Testamento, mas lá no tempo bem antigo, na época de Moisés. Então ele fez uma tenda. Você lembra que nós mostramos a foto? Havia uma tenda que recebia a arca de Deus. E aí diz o 2: Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém, ao seu lugar que lhe tinha preparado, e reuniu os filhos de Arão e os levitas. E aqui vai dar o nome de muitos, né? Sacerdotes, levitas, os filhos de algumas tribos. E no versículo 12 vai dizer assim: E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Ou seja, agora ele preparou tudo antes de trazer a arca. E outra, santifique-se para pegar a arca. Não podia pegar a arca de qualquer maneira, tá vendo? Davi começou a acertar. E o que acontece? Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 13. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Tinha que ter uma ordenança, uma ordem. 14. Santificaram-se, pois, o sacerdote e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaudes, harpas e símbolos, que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom. Olha lá, Obed-edom de novo.
e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf, Etã, se faziam ouvir com os símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Eliabe, Maséias e Benaia, com alaudes sobre Alamote. E aqui vai dar o nome de alguns aqui, mais aqui, mas eu quero chegar aqui, 26. Não, 25. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, olha aqui quem está ajudando agora, hein? Ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, mestre dos cantores também. Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de buzinas, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaudes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou em seu coração. Mas eu não vou falar sobre ela ter desprezado Davi no seu coração. Eu vou falar que dessa vez Deus estava com eles. Deus estava ajudando os levitas a levar a arca de Deus. Muitas das vezes eu escuto esse termo: sou um levita. Verdadeiramente, um levita não é aquele que canta ou louva ao Senhor. Levita eram aqueles que carregavam a arca, a presença de Deus. Então eu falo para você hoje: carregue a arca de Deus, mas com ordem e decência, e se santifique para carregar a arca. Amém? E esse foi o nosso estudo de hoje. Não faça as coisas do seu jeito, peça direção e aguarde a ordenança do Senhor. Faça as coisas com o princípio, do jeito que Deus quer. E outra, espere o conselho de Deus. Eu sei que muitas das vezes nós ficamos afobados para fazer tantas coisas, mas será que Deus está em tudo que nós estamos fazendo? Então fica essa dica para você. Salmo 106, versículo 13. Eles não esperaram o conselho de Deus. Então, não seja como eles. Espere o conselho de Deus. Eu quero finalizar esse devocional com uma oração. Vamos finalizar esse devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Todas as vezes que tomamos atitudes sem pedir direcionamento. Começando de mim, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que muitas das vezes nós andamos ansiosos, queremos entregar algo para o Senhor, queremos fazer algo para o Senhor, queremos fazer algo que parece bom aos nossos olhos, mas verdadeiramente nos esquecemos muitas das vezes de pedir o conselho do Senhor. A tua palavra vem nos ensinando que pode dar errado quando nós fazemos assim. Te pedimos que a partir de hoje nos ensinem, porque sei que ainda estamos um pouco afobados em sempre estar fazendo algo que parece que é bom. Mas, Senhor, eu coloco nas tuas mãos tudo aquilo quanto eu for fazer, dizer ou falar, me pronunciar, ou fazer algo para o Senhor, ou fazer algo que está em meu coração e em mim parecer que é bom e às vezes para o Senhor não é o tempo ainda. Então eu coloco tudo nas tuas mãos, te peço perdão, perdoa os nossos irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, a qual usou do seu coração a fazer algo e não pediu conselho. Então eu te peço conselho, Pai, para daqui para frente nós vamos a escolher o que é bom, o que é reto, na tua direção, no teu tempo, e tira toda a ansiedade do nosso coração. Porque o Senhor, quando chegou o tempo certo, o Senhor ajudou os levitas para que eles carregassem a arca de Deus. E ali o Senhor prosperou o caminho deles, e eles festejaram com grande alegria, embora a esposa de Davi não ficou feliz com a sua alegria. Louvado seja Deus por isso, porque o importante é que a arca de Deus chegou a Jerusalém e ela pôde ser colocada no lugar que foi preparado para ela. Meu Deus, traz a tua presença para as nossas casas, que
possamos buscar a Tua presença com ordem e decência, pois Tu és santo. O Espírito Santo de Deus é santo, porque Ele veio do Senhor. E eu te peço que nos ajude, Senhor, porque muitas das vezes ficamos ansiosos, porque muitas das vezes ficamos eufóricos para fazer, Senhor, algo, ou até mesmo não só relacionado a buscar a Deus, mas em outras áreas da nossa vida. E muitas das vezes colocamos os bois na frente das carroças, sendo que não é assim, Pai. Então nos dá equilíbrio, sabedoria, discernimento, para que a gente possa fazer tudo na direção do Senhor. Que o Teu conselho seja o mais favorável para nós, o Teu conselho seja o mais buscado em nossos dias, porque muitas das vezes buscamos conselhos em tantas coisas e nos esquecemos de procurar pela Tua palavra o Teu direcionamento e não queremos muitas das vezes esperar para fazer aquilo que está no nosso coração. Então muitas das vezes nos antecipamos. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje o Senhor venha nos direcionar para fazer o que é o certo, no tempo certo, do jeito de Deus. Porque quando é o jeito de Deus, dá tudo certo. Então, coloco tudo em Tuas mãos, a cada um que já fez alguma vez isso, sempre de direcionamento. Que o Senhor venha nos fazer entender a necessidade de buscar direcionamento. Esse é o pedido do meu coração. Que o Senhor Jesus fale melhor a cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agradecemos por essa palavra, a qual o Senhor nos deu nesta oportunidade de entender que o conselho e esperar tem que ser no Senhor. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradecendo por esse devocional, em nome de Jesus. E obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você concorda, meu irmão, minha irmã, deixa aí seu amém. Coloca o seu pedido de oração e coloca aqui embaixo o que você achou dessa palavra, amém? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar para ajudar o canal a chegar até mais outras pessoas, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.